Olá pessoal, na aula de hoje eu quero mostrar para vocês como que funciona a temporização no caso de um flip-flop, que é o que a gente vai acrescentar nos nossos circuitos para que a gente tenha agora circuitos sequenciais. E depois a gente vai ver como que essa temporização afeta de fato os circuitos que são sequenciais, no caso contadores. E a gente vai analisar tanto contadores assíncronos como síncronos. Então primeiro, como é que funciona o flip-flop? Aqui eu tenho basicamente um flip-flop do tipo D, então ele tem uma entrada, que a gente chama de D, e uma saída que tipicamente a gente chama de flip-flop de Q. E uma entrada aqui que é para o sinal que vai controlar quando que ele vai capturar ou não aquele valor que está na entrada. Tipicamente é onde a gente coloca o clock, que seria essa onda periódica, que tem um período lá bem definido. Nesse caso aqui, é um flip-flop que vai capturar o valor na borda de subida. Toda vez que o clock sobe, passa de 0 para 1, ele vai capturar o que está na entrada. Então aqui está tudo em 0, a saída está tudo em 0. E nessa segunda partida do clock, eu quero colocar o valor alto aqui, o valor 1, para ser capturado para o meu flip-flop. E antes de a gente falar desses tempos aqui malucos que está em cima, eu quero falar desse de baixo. Ou olhando aqui embaixo, é o mesmo diagrama, só que aqui considerando transições instantâneas, né? A gente tem esse CQ, ou clock-Q. Esse aqui nada mais é do que o tempo, o atraso daquele flip-flop para passar o que está na entrada para a saída. Então assim que bate o clock, quanto tempo leva para o que está na entrada passar para a saída? Seria, em termos de circuitos convencionais, a nossa propagação. Quanto tempo leva para assim que o clock bateu, o clock, para o dado chegar to Q. Então esse tempo normalmente é chamado de clock to Q. Bateu o clock, quanto tempo leva para a nossa entrada chegar até o Q. Então você vai ver esse CQ, clock-Q, ou muitas vezes também tempo C2Q, clock to Q. É o tempo de propagação daquele flip-flop, da entrada passar até a saída. Só que para o flip-flop funcionar, eu tenho que considerar outras coisas. Além do atraso dele, para olhar o circuito como um todo, para ele capturar o sinal, eu preciso respeitar dois tempos, que é o tempo de setup, TSU, algumas vezes também só TS, e o tempo de hold, TH. Então, tempo de hold, tempo de setup. Ou seja, assim que meu sinal bate, para ele ser capturado, o sinal que eu quero capturar, ele tem que estar pronto e estável por um tempo antes da batida do clock. Esse tempo, antes da batida do clock, é o que a gente chama de tempo de setup. Eu tenho que preparar o sinal para ser capturado, fazer o setup dele um tempo antes da batida do clock. Depois que o clock bate, eu não posso mudar ele já instantaneamente, ou muito rápido, né? Eu tenho que esperar manter esse sinal estável por mais um tempo, que é o que a gente chama de tempo de hold. Se eu não respeito esses valores, esse sinal, eu não tenho garantias que ele vai ser capturado pelo meu flip-flop. Minha saída não necessariamente vai ter esse sinal que eu queria capturar, se esse tempo é menor. Então, eu preciso respeitar setup e hold. Caso contrário, se eu tenho algo assim, por exemplo, aqui está a batida de clock, o tempo de setup é esse, e o tempo de holding é esse, e o meu sinal ele é muito curto, esse aqui é o sinal D, esse aqui é o clock. O meu saída Q, eu não tenho garantias do que vai ter aqui na minha saída, qual que ele vai estabilizar em 0 ou 1 depois disso aqui, porque ele não respeitou o tempo que ele deveria respeitar, que é o tempo de setup mais o tempo de hold. Essa entrada que eu coloquei aqui, por mais que ela foi um pouquinho antes, um pouquinho depois da batida do clock, eu não tenho garantia, eu não sei se o clock do Q vai para 1 ou se ele vai continuar em 0, se não respeita esses sinais. Então, por que isso acontece? Então, tentando entender isso, a gente vai ver aqui no caso de um exemplo de como que a gente implementa esse flip-flop em CMOS. Então a gente pode implementar ele dessa forma, com portas de transmissão e portas inversoras. Então eu tenho essa primeira porta de transmissão, essa segunda, terceira e quarta, e eu tenho essas outras portas inversoras aqui. Esse primeiro cara aqui, a gente pode visualizar, ele nada mais é do que um latch. Então tem um latch e eu tenho outro latch aqui. Eles funcionam de formas opostas. Esse latch aqui é sensível. No caso aqui, quando o clock é 0, aqui esse clock está ligado no PMOS, o clock invertido no NMOS. Quando o clock é 0, o sinal de D está passando aqui para dentro. E aqui é o contrário, esse sinal só vai passar para essa porta de transmissão quando o clock é 1.
Então esse aqui é sensível ao nível baixo, esse aqui é sensível ao nível alto, esses dois LEDs. E com isso a gente consegue construir então um flip-flop. Como a gente já viu antes, dois LEDs funcionando de forma oposta, a gente tem um flip-flop que vai ser sensível ou à porta de subida ou à porta de descida, né? Dependendo do flip-flop, se o primeiro é nível baixo ou nível alto, sensível ao nível baixo ou nível alto. Então, primeiro, como é que funciona essa questão do setup? Enquanto meu clock está em nível baixo, eu tenho que essa porta aqui está deixando passar o sinal e essa porta aqui está interrompida, ela não está passando o sinal. Então, se eu coloco 1 aqui na entrada, depois de um tempo ele vai chegar 1 aqui depois da porta de transmissão. Então, tem um atraso da porta de transmissão. E com isso, então, ele chega na entrada aqui dessa porta inversora e depois de um tempo ele vai inverter esse valor, vai sair um 0 aqui na saída da inversora. Então, eu vou ter um 0 aqui na entrada dessa inversora e depois de um tempo eu vou ter o 1 aqui. Certo? Então, ele ficou estabilizado dessa forma. Eu tenho o 1 entrando, sendo invertido o valor aqui pela parte direita das inversoras e depois eu tenho 1 aqui também. O que acontece é que quando eu mudo o clock, né, quando o clock passa a ser nível alto, eu tenho que essa porta inversora vai deixar passar o sinal e essa aqui vai ser interrompida. Então, esse 1 aqui deixa de existir e agora o 1 aqui vai passar. Meu valor continua estável lá. Eu tenho 1 entrando na porta dessa primeira inversora sendo invertido para 0. 0 entrando nessa inversora e sendo invertido para 1. Ele fica ali estável, né? O valor fica sendo armazenado nesse LED dessa forma. Então, por que eu tenho setup? Então, imagina agora essa situação. Essa porta está deixando passar o sinal, essa está interrompida. Eu coloquei o 1 aqui. Certo? Depois de um tempo, o 1 passou para cá. O 1 chegou na porta da inversora, passou para 0. O 0 chegou nessa porta. O que acontece se o clock bate agora? Não ter o tempo de eu ter o 1 aqui sendo invertido. O que vai acontecer? Essa porta vai ser interrompida, eu não vou ter mais esse 1 aqui, e essa porta vai deixar passar. O que ela vai passar? O 0 ainda não foi invertido para 1. Pode ser que ela passe o 0, pode ser que ela passe o 1, ela vai passar um sinal, provavelmente, indeterminado. Então, na porta dessa inversora, eu vou ter um valor indeterminado. O que vai ser invertido, eu não sei, eu vou ter um valor indeterminado. E com isso, eu perdi, não tenho nenhuma garantia do que está sendo armazenado nesse LED. Então, o tempo que leva para o sinal se propagar e chegar até aqui, ficar bonitinho, é o que a gente chama de tempo de setup, né? O SU. É o tempo que leva para que esse LED consiga armazenar corretamente o nosso valor. É isso que tem antes da borda do clock, que sincroniza o nosso flip-flop. Então, eu preciso que o meu sinal propague aqui dentro desse primeiro LED, tempo de setup. O outro sinal, talvez é mais fácil de entender um pouco, é a questão do tempo de hold. Então, vamos supor que o nosso sinal propagou, essa porta está passando, essa está interrompida. Ele propaga o 1 aqui, o 1 chegou nessa porta, foi invertido para 0, chegou nessa porta, foi invertido para 1. Agora, eu vou mudar o meu clock, passou de 0 para 1. O que acontece? Essas portas aqui, elas não são abertas e fechadas instantaneamente. Então, quando eu mudo o clock, essa porta aqui ainda vai deixar passar um certo sinal e essa aqui vai começar a deixar passar um sinal. Então, se eu mudo esse valor aqui de 1 para 0, ou ficar um valor indeterminado, aqui também vai mudar. Vai mudar para 0 ou um valor indeterminado. E essa porta de transmissão começa a passar o 1. Então, eu tenho em um mesmo fio, chegando 0, chegando 1. O que está na entrada dessa porta? Eu não tenho nenhuma garantia novamente. Então, o tempo de hold nada mais é do que fazer com que... Deixa eu desenhar de novo a entrada, né? Aqui está deixando passar, aqui não está deixando passar. Então, tem um passando, um passando. É que quando eu mudo o clock, eu tenho que esperar essa porta fechar completamente. Quando essa fechar completamente, eu posso mudar para 0 ou qualquer valor indeterminado aqui, porque não vai passar mais nada. E o 1 vai passar aqui bonitinho, estável, e vai chegar na entrada dessa porta estável. Então, o tempo de hold normalmente está ligado ao tempo que leva para essa porta fechar completamente. Não deixar mais passar o sinal, na verdade. Fechar e abrir fica um pouco confuso, né? Mas que essa porta não deixe mais passar o sinal
para frente do que está entrando na entrada D. Então esse é o tempo de hold. Tipicamente esse tempo é menor que o tempo de setup. Aí muitas vezes, dependendo de como é construído o flip-flop, ele pode ser até negativo. Mas a gente não vai tratar esses detalhes aqui agora. Então o tempo de setup e o tempo de hold varia conforme a implementação do flip-flop. E a gente tem que observar quais são esses valores para garantir que o nosso circuito funcione, respeitando tanto o setup como o hold. Certo? Então basta entender que a gente tem esses tempos. A gente tem um tempo de propagação do flip-flop, que é o clock to kill. Para o sinal ser capturado, eu tenho que respeitar tanto o hold, que é o depois do clock, como o setup, que é antes do clock. Então nas próximas aulas a gente vai ver como isso impacta quando a gente analisa circuitos sequenciais. Então até a próxima aula.